Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje converso com o professor Francivaldo Alves Nunes, doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, presidente eleito da Associação Nacional de História, AMPLO Nacional, e professor na Universidade Federal do Pará. Francivaldo tem experiência em história da Amazônia, estudando conflitos de terra, apropriação territorial, migração, ensino da história e educação histórica na região. Bem-vindo, professor. Obrigada por estar com a gente. Eu agradeço o convite. Nesta edição, vamos conversar sobre a história da Amazônia, conflitos sociais e territoriais e a importância de compreender o passado da região para interpretar debates atuais sobre conservação, desenvolvimento e proteção dos povos originários. Desde o período colonial, estrangeiros e colonizadores difundiram a ideia de uma região cheia de mitos e de recursos inesgotáveis. A partir do século XX, a floresta se tornou o pulmão do mundo, simplificando sua complexidade social e ambiental. Ideias de que a região é um vazio demográfico justificou políticas de neocolonização e projetos desenvolvimentistas capitalistas. Essas visões, repetidas ao longo do tempo, ajudaram a alimentar desinformações que até hoje circulam sobre a região, seus povos e seus recursos. Professor, como a história pode nos ajudar a compreender e a combater distorções e fake news que continuam a aparecer sobre a Amazônia? Eu diria que a história ela tem, primeiro, um compromisso com o estudo das sociedades, né? E para a região amazônica, pela complexidade que nós temos, a história tem um papel fundamental de recuperar a trajetória histórica das populações que vivem naquele espaço. Então, eu acho que um primeiro apontamento reflexivo em torno do que você está perguntando é de que a história ela tem que nos apontar essas várias trajetórias da relação que o homem estabeleceu com aquele espaço, com aquela região, né? Então, hoje os pesquisadores eles estão muito preocupados em compreender a relação do homem com a própria natureza e, nesse sentido, com a floresta. Então, desde o processo de colonização e mesmo anterior ao processo de colonização, tentar entender como os povos tradicionais, principalmente as populações indígenas, né, aprenderam a lidar com a floresta. Há estudos, inclusive, que nos apontam, né, que essa floresta ela é muito resultado, né, de um processo de cultivo e plantio das populações originárias, principalmente as populações, e aí nós estamos falando das populações indígenas e das diversas etnias que formam a região. No período colonial, nós estamos muito preocupados em entender como esse processo colonizador, né, que ao mesmo tempo é um processo de dizimação de muitas dessas comunidades indígenas, ele também se apropriou do conhecimento, principalmente de como viver nesse espaço, né? Principalmente a partir da alimentação, a partir do controle da domesticação de determinadas plantas próprias daquele lugar, né? No período imperial, nós estamos muito preocupados em entender como o Estado acaba assumindo aquela região como espaço estratégico de controle e dominação, e aí eu me refiro ao Estado imperial mesmo, né? E no período republicano, entender as políticas principalmente voltadas para os grandes projetos, né? Projetos que a gente entende, né, e colocado dentro de uma lógica de projetos desenvolvimentistas. Então eu diria que a história, ela, ao mesmo tempo que recupera esses vários períodos, né, de trajetória histórica da Amazônia, ela está hoje preocupada principalmente em entender a atuação humana, né, nesse espaço. O combate à desinformação e o combate principalmente às fake news, ele pode ser feito a partir de um estudo sério, né? De um estudo comprometido com a análise historiográfica e com o cuidado documental. Então, o historiador, ao fazer as suas pesquisas, ele tem toda uma metodologia própria e específica de escrever, de analisar a documentação e de contar essa história. Então, penso que a documentação e a forma como
os historiadores profissionais que hoje atuam e constroem a história da Amazônia, com esse rigor metodológico, com essa preocupação em contar essa trajetória humana, mas que prioriza, né, e recupera, né, a importância da participação das populações tradicionais, e aí populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, a população, né, que é marginalizada. Então, a preocupação com a atuação dessas populações, ela ao mesmo tempo que coloca a Amazônia numa outra rota de explicação a partir dos povos que vivem na região, desconstrói esse mito, né, dessa região como uma região despovoada, essa ideia de espaço vazio, né? A Amazônia nunca foi um espaço vazio, nunca foi um espaço despovoado, né? E a história, ela tem um compromisso de mostrar isso, né? Mesmo antes da chegada daquilo que nós chamamos de colonizadores, que na verdade são invasores, porque essas terras já haviam sido ocupadas, já estavam sendo ocupadas por etnias indígenas. Então, o compromisso da história é mostrar isso, que essa região ela sempre esteve ocupada e que essas populações que viviam na região e as populações hoje que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica são vítimas desse processo. Se num primeiro momento era um processo de colonização, né, onde essas populações eram dizimadas, né, agora essas populações elas vivem sob essa égide do desenvolvimento, né, um desenvolvimento que atende aos interesses não dessas populações, atende aos interesses capitalistas, né? E esses interesses capitalistas acabam tirando aquilo que é de mais importante, né, para as populações que vivem na Amazônia, que é justamente a floresta. A floresta como um espaço de diversidade ambiental, mas também um espaço de garantia de sobrevivência dos povos que ali ocupam a região. A disputa pela terra na Amazônia atravessa séculos, desde a colonização, o ciclo da borracha, até o avanço da fronteira agrícola e a exploração de recursos naturais, como o senhor comentou. Ao longo do tempo, esses processos marginalizaram comunidades locais, incentivaram crimes como a grilagem de terras e moldaram percepções equivocadas do uso e posse do território. Que reflexos os conflitos históricos de terra na Amazônia ainda têm sobre a forma como se discute conservação, desenvolvimento e direito das comunidades locais? Eu acredito que os conflitos que hoje a Amazônia vive, como aqui citado, né, a grilagem, né, a ocupação ilegal de determinadas áreas, a invasão, né, de áreas indígenas, quilombolas, né, o problema né, da própria alimentação, né, dessas populações. Acho que todos esses problemas sociais eles são resultados de todo um processo histórico. Quer dizer, nós não podemos entender os problemas atuais da Amazônia sem nós recuperarmos o processo histórico vivenciado, né, naquele espaço, né? Então, a trajetória histórica da região amazônica é uma trajetória histórica de violação de direitos humanos, né, e de criminalização da população que ali vivia e que ali vive, né? Então, se num primeiro momento, né, desse contato com o colonizador, ele levou, né, a escravização no primeiro momento e a dizimação de boa parte das populações indígenas e etnias indígenas que viviam na região e, consequentemente, para aquelas populações que não foram dizimadas, a necessidade, né, de se deslocar para outras áreas como uma garantia da própria sobrevivência, né? O processo histórico também tem demonstrado que, em muitos outros momentos, as populações indígenas, né, e as populações quilombolas e ribeirinhas, elas passaram, né, por outros processos de violação, né? E eu vou citar aqui um período né, há vários períodos, há vários momentos, mas eu citaria aqui o mais emblemático, não é? Porque ele é mascarado por uma lógica do desenvolvimentismo, né? A ideia de que o desenvolvimento, né, a ser levado para a região vai promover a riqueza e a prosperidade da nação e, ao mesmo tempo, a riqueza e a prosperidade das populações que vivem naquele espaço, não é? Eu me refiro principalmente às décadas de 60, 70 e décadas de 80,
que é a chamada década de desenvolvimentista, onde muitos projetos e programas vinculados ao desenvolvimento econômico e à introdução de um sistema capitalista muito feroz na região levou, né, a todo um processo, principalmente, né, de desflorestamento, né, de retirada da floresta amazônica. Então, os grandes projetos, como foram chamados, né, principalmente de construção de rodovias, né, foram muito impactantes, né, principalmente para a floresta amazônica, porque muitas áreas acabaram sendo derrubadas para que as estradas fossem construídas. Por outro lado, você mudou uma lógica de vivência das populações, que era o uso dos rios. Então, à medida em que você constrói as estradas, você muda, né, o uso do espaço, né? E aí esse espaço agora passa a ser utilizado a partir das estradas, das chamadas rodovias. As rodovias para a região, elas provocam um impacto muito grande, porque ela, ao mesmo tempo que ela provoca a retirada da floresta por onde passa a rodovia, ela abre a possibilidade de construir vários ramais. É o que a gente chama de espinha de peixe, né? Porque muitos ramais são construídos, né, nas laterais dessas rodovias, né? E esses ramais é que vão provocar o devastamento, porque as madeiras, né, da floresta elas vão sendo retiradas ao longo do tempo para a substituição, principalmente por capim, né, para a implantação da pecuária, da criação de gado, né? Então você substitui a floresta por um tipo de planta não adequada para a região, mas que é importante para esse, entre aspas, desenvolvimento, que é através das fazendas de gado, né? É, um outro momento são os grandes projetos hidrelétricos, né? Nós tivemos na região, na década de 70, o início, década de 70 do século XX, nós tivemos um outro grande projeto que impactou muito a região, que foi o projeto da construção da hidrelétrica, de uma hidrelétrica que fica no interior do Pará, né, que hoje alimenta a energia de boa parte da região, vinculada à Eletronorte, né, mas que foi uma hidrelétrica que gerou um impacto ambiental muito grande, porque o lago, né, de onde ela foi construída, ela alagou boa parte da área de floresta, né? Isso construída ainda durante a ditadura militar, né? E recentemente nós tivemos a construção de uma outra hidrelétrica, né, que é a hidrelétrica de Belo Monte, né, que também gerou um impacto muito grande no rio Xingu, né? Além dos chamados grandes projetos desenvolvimentistas que provocam esses impactos ambientais, a gente tem hoje também uma política de, é, de expansão da chamada monocultura, né? A monocultura da soja, né, que ocupa hoje em torno de quase 20%, né, dos territórios da região sul e sudeste do estado do Pará, por exemplo, e a gente tem também a monocultura do dendê. Se a monocultura da soja ela provoca, assim como a do dendê, a substituição da floresta por essas plantas, né? Por outro lado, a agricultura vinculada à soja, ela provoca o total esgotamento do solo e da fertilidade do solo da região, né? Daí a necessidade de um consumo muito grande, né, de calcário, né, para revitalizar esse solo. Então fica uma agricultura extremamente cara, onerosa, né? E por outro lado é um produto que não é consumido, digamos assim, em boa parte da população que vive na região, né? Não são produtos vinculados a uma agricultura familiar. E no caso do dendê, ele também gera um outro impacto muito significativo, que é justamente o excessivo uso da água, não é? Porque é uma planta que consome muita água. Então, a monocultura, que é
um uso intensivo, né, de uma mesma planta ocupando uma área, ela vai levar o excessivo consumo de águas de igarapés, provocando, né, a escassez de água em muitos dos territórios. E é importante lembrar que essas áreas, seja do plantio da soja, seja das fazendas, seja do plantio do dendê, elas são áreas de limites, em boa parte, com reservas indígenas ou com territórios quilombolas, né? O que significa que o impacto ambiental provocado nessas comunidades eles são extremamente dramáticos, o que pode, em muito caso, levar, né, até a retirada dessas famílias que vivem nessas áreas ou dessas comunidades. Elas precisam se mudar para outras áreas, que elas não conseguem mais assegurar a sua sobrevivência em razão de todos esses impactos provocados, né, por esse uso, né, irregular, né, do solo amazônico, mas mascarado como uma lógica, né, de uma perspectiva desenvolvimentista, uma ideia de que a monocultura vai promover o desenvolvimento da região. Só para vocês terem uma ideia, durante a ditadura militar se construiu um slogan para a região chamado de uma região lendária. E os governos militares diziam o seguinte: é necessário acabar com as lendas, né? É, chega de lendas, vamos agora faturar. Isso foi, inclusive, um slogan utilizado numa campanha promovida nacionalmente pelo Banco da Amazônia. Inclusive, isso fez parte de uma matéria é, na Folha de São Paulo, né, em uma propaganda do Banco da Amazônia. E você sabe que o Banco da Amazônia é o banco que financia, né, esses grandes capitalistas na região, né? Foi uma propaganda divulgada, né, num jornal de circulação nacional, né, apregoando aquilo que era a leitura que o governo da época tinha sobre a região. Quer dizer, a Amazônia é um espaço de lenda, precisa se acabar com essas lendas, e as lendas estavam muito referentes à questão da floresta, né, e agora a ideia era faturar, né? Chega de lendas, vamos faturar. E na propaganda, além do texto alusivo a essa ideia, você tem uma imagem gigantesca da região, aonde toda a área de floresta que, que recobre a região amazônica, ela é substituída por fábricas, né, por fazendas, por indústrias, né, por monocultura, né? Quer dizer, tudo aquilo que o governo da época defendia, digamos assim, como desenvolvimento para a região. Então, eu diria que e aí acho que a história ela tem uma responsabilidade muito grande sobre esses eventos, no sentido de que a gente precisa construir reflexões, contar essa história, né, mostrar esses vários equívocos, né, que os governos, né, e que o Estado brasileiro cometeu em relação à região amazônica. Porque os problemas que hoje a região amazônica vive, como foi bem citado, a questão da grilagem, da violência do campo, da escassez de água para as populações que ali vivem, né? E todos os problemas ambientais, né, que hoje as populações amazônicas vivem, eles são resultados dessas políticas equivocadas, né? E se a história ela é um conhecimento reflexivo sobre o passado, esse reflexivo ele precisa ser dimensionado como algo para nos preocupar no tempo presente. Então, a história, eu diria que ela é para nos inquietar. Então, ao estudar toda essa experiência, né, de vida e de sofrimento que a região amazônica vem passando, é para nos inquietar no tempo presente. Mas nos inquietar no sentido de que nós precisamos construir, né, uma sociedade nova, uma sociedade diferente, uma sociedade que olha a região amazônica com outro olhar, né, com um olhar que respeite as populações que ali vivem, né, que um Estado que atue a partir daquilo que a comunidade quer que o Estado atue, né? Não uma força externa
de exercício de domínio e de controle sobre as populações que ali vivem, né? Mas um Estado que ouça as populações que estão ali, né? E que são populações que não se calam, nunca se calaram e sempre resistiram, né? A gente tem uma história de muita resistência dessas populações. E é por isso que elas ainda estão lá. E é por isso que a floresta ainda está lá. A floresta ainda não foi totalmente destruída, como queria os militares, por exemplo, né? Acabar com as lendas. As lendas elas estão lá presentes, porque as lendas elas ressignificam a vida das populações que ali vivem, inclusive construindo, né, identidades, valores, pertencimento, solidariedade, valores, né, que a, as sociedades, né, pela necessidade, às vezes, excessivamente competitiva, acabam perdendo, né? E que essas populações nos ajudam a refletir sobre isso. Então, se a floresta ainda se encontra de pé, não que ela não foi, né, destruída boa parte dela, mas o que ficou ainda se deve muito à luta das populações que ali estão, né, resistindo, apesar de todos os problemas e toda a experiência, né, de sofrimento, experiência histórica de sofrimento que essas populações têm passado. Episódios recentes, como o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, revelam que a violência e os riscos enfrentados por quem defende a floresta não são fenômenos isolados, mas refletem tensões históricas profundas ligadas à exploração de terras e à vulnerabilidade de povos originários. Além de evidenciar os conflitos sociais na região, o que casos como o de Dom e Bruno nos ensinam sobre os desafios atuais para a proteção da Amazônia e a atuação de defensores do território? Acho que esse caso ele é extremamente emblemático, porque ele mostra e escancara a, a pouca atuação do Estado brasileiro enquanto, enquanto responsável, né, em garantia de direitos humanos na região. Então mostra que nós ainda temos uma região aonde o império, né, de quem tem a força da violência, né, se sobrepõe. O caso do Bruno, né, de Phillips, que são vitimados, né, né, é, por essas pessoas vinculadas à exploração, principalmente do garimpo, né, eles estavam atuando numa região mais ao norte da Amazônia, já numa região quase de fronteira internacional, mostra que o Estado, né, do ponto de vista, né, do controle sobre a região, né, principalmente as áreas de fronteiras transnacionais, o Estado tem pouca capacidade, né, de fiscalização e acompanhamento. E eles já vinham denunciando o uso ilegal, principalmente de garimpos em terras indígenas, né? E as denúncias elas foram feitas, né, para o Ministério do Meio Ambiente, né, ainda no governo Bolsonaro, que praticamente fechou os olhos, né, na época para as denúncias que ali tinham sido feitas, né? E o resultado foi justamente o assassinato, né, dessas pessoas, assim como, né, como eles, há vários outros pesquisadores, pesquisadores de universidades, pesquisadores vinculados a organizações não governamentais, vinculados a organizações associadas à própria igreja, né? Como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, que também são órgãos da igreja que atuam nessa região e acompanham, né, todo esse processo de violação de direitos que essas populações sofrem, principalmente no caso do Conselho Indigenista, as populações indígenas, e no caso da Comissão Pastoral da Terra, poceiros e comunidades quilombolas. Acho que, como todo acontecimento, ele precisa necessariamente
uma reflexão sobre, acho que há uma responsabilidade muito grande, né, da história enquanto conhecimento, contar esses episódios. E contar esses episódios da forma como eles se deram do ponto de vista da violência. Mostrar, então, que a história da Amazônia ela é uma história de violência e nós precisamos contar essa violência da forma mais intensa como ela se deu. Então, nós temos aqui 2 casos, mas a história mostra que muitas outras pessoas perderam a vida na defesa dos direitos humanos na região. Eu lembro aqui o caso, por exemplo, da irmã Dorothy Stein, também foi uma pessoa vítima, não é, desse processo, principalmente da articulação de fazendeiros que se uniram, né, para assassinar aquela irmã, né, numa perspectiva de que, ao assassiná-la, né, eles teriam agora a liberdade, né, de se apropriar de posses de terras já estabelecidas por muitos anos, né, por famílias de trabalhadores rurais que viviam, né, no estado do Pará, né? Então, se a violência ela é o caminho encontrado, né, por fazendeiros, né, por grileiros, pelo agronegócio, porque o agronegócio ele é também muito, mas muito violento, né, porque ele também se apossa de terras, ele também se apossa de terras já ocupadas por indígenas, por quilombolas e por populações caboclas da região, né? E ele faz isso de forma também muito violenta. Então, se nós quisermos mudar essa realidade, nós precisamos necessariamente estudar esses episódios de violência, né? Denunciar esses episódios de violência. Então, eu estou aqui reivindicando o lugar da história, que é o lugar também, né, de uma ciência que se coloca como uma ciência para denunciar as violações. Então, o estudo do passado, para nós, também é o estudo, né, da necessidade de nós denunciarmos, né, essa violência e denunciarmos essa violência vinculadas aos direitos humanos e o direito à vida, né? Belém cedia a COP30 no mês de novembro, o maior evento global sobre clima e sustentabilidade. A escolha da capital paraense coloca a Amazônia no centro do debate internacional, mas também gera espaço para narrativas distorcidas e interpretações equivocadas sobre políticas ambientais. Qual a importância histórica de Belém sediar a COP30 e como o evento pode contribuir para esclarecer informações e criar novas políticas ambientais? Acho que o governo federal, ele, ao propor a Belém para sediar a COP30, acredito que foi uma decisão muito acertada. Primeiro porque a região amazônica ela eu diria, o principal, hoje no mundo, a principal região, né, onde você tem uma diversidade de populações, mas você tem uma floresta, né, que regula ou que colabora diretamente na regularização do clima, né? Então, é fundamental que a COP, né, se dê na região amazônica, para chamar a atenção da região, né? Acho que isso é fundamental, importante. Tenho críticas em relação à COP, né? Acho que a COP ela poderia ser um espaço muito mais democrático, do ponto de vista de ouvir as populações, né? Acho que a COP ela se fecha muito a partir dos interesses dos grandes estados, né? Dos grandes estados nacionais, dos grandes países, das grandes forças políticas, né? Que estão nos países principalmente ocidentais, né? E aí eu me refiro muito mais à Europa,
né? Estados Unidos, né? A China também, Rússia, enfim, circula muito mais nesse bloco de países, né? Mais ao norte, né? Com alguns países do chamado Sul Global. Por outro lado, ao fazer isso, acho que a gente perde uma dimensão muito importante, que é a dimensão dos movimentos sociais. Acho que a COP ela poderia dar um espaço maior para os movimentos sociais que atuam em defesa do meio ambiente, em defesa do equilíbrio climático. Né? E aí eu digo movimentos sociais vinculados a vários grupos, né? Desde populações indígenas, porque a gente tem várias entidades de organização das populações indígenas, não só na Amazônia, mas indígenas em várias outras áreas do mundo. Né? Acho que as populações, principalmente as associações ou as entidades que ajudam no processo de organização das populações tradicionais da Amazônia também poderia ter um espaço maior de atuação na COP, né? Inclusive em espaços deliberativos, que são restritos, né, a representantes governamentais. O que tem se buscado construir na região no sentido de, pelo menos, buscar trazer temáticas para o debate? Então, as entidades não governamentais, ONGs, mas também entidades vinculadas à igreja e entidades vinculadas a organismos sindicais e trabalhistas, têm procurado fazer isso, né? Inclusive com as universidades. Né? A própria Universidade Federal do Pará, que é onde eu atuo como professor e pesquisador, né? Nós temos construído uma comissão de trabalho onde a gente tem feito uma agenda de discussões com essas entidades organizadas para construirmos uma carta, né, que nós estamos chamando de uma Carta de Belém, uma Carta do Clima de Belém, onde nós vamos tentar apresentar esta carta durante a COP30. Não sei se teremos êxito, né, nessa empreitada, mas a gente tem feito isso, porque a gente entende que o espaço ainda da COP é um espaço muito restrito e que acaba silenciando aqueles que historicamente foram silenciados. Que são os povos que cuidam da floresta, principalmente. Né? É aquilo que eu falei anteriormente. Né? Se nós temos hoje a floresta amazônica, e hoje se debate muito a questão do carbono, né? Enquanto algo que pode ser comercializado e que o recurso pode ser revertido, né, para as populações que vivem na região, se a gente tem esse debate, e se a gente tem hoje a floresta ainda na condição que ela se encontra, a gente se deve às populações que vivem na região. E aí eu digo, repito, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, são essas comunidades que mantêm a floresta em pé. Né? E são essas populações que precisam ser ouvidas. Então, penso que a COP tem que ser um espaço onde essas populações possam apresentar as suas demandas. Elas não precisam de ninguém para falar por elas. Elas mesmas podem falar, elas têm voz e elas precisam ser ouvidas. Por isso que essas entidades têm buscado, né, ouvir essas comunidades e construir um documento no sentido de nós apresentarmos para essas autoridades que vão se reunir em Belém em novembro, né, tentar apresentar esse documento para ver se a gente consegue pelo menos um mínimo espaço, né, de pauta aonde essas vozes dessas populações possam ser discutidas ou minimamente debatidas durante a COP. O senhor atualmente preside a Associação Nacional de História, entidade que reúne pesquisadores e professores de todo o país. Em um cenário marcado pela circulação de desinformação e pelo questionamento da ciência, a história tem sido constantemente alvo de ataques e distorções. Como o senhor avalia o papel da ANPU na defesa da história contra a desinformação e quais iniciativas têm sido desenvolvidas pela associação nesse sentido? Hoje a Associação Nacional de História, ela é a maior entidade que a gente tem na América Latina de professores, pesquisadores, historiadores, profissionais de história e informação. Então ela
consegue reunir hoje uma maior comunidade, né, de historiadores e pesquisadores e professores. Então, é a nossa maior entidade. Nesse sentido, a ANPO ela tem uma responsabilidade muito grande com a defesa da história, né? E nós vivemos hoje um momento muito difícil. Eu diria que é um momento muito difícil porque a história, enquanto disciplina, ela é atacada quase que cotidianamente. Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos denúncia, né, de todos os lugares do país. Denúncia onde professores são assediados, né, aonde determinadas temáticas que são objetos de investigação e estudo da história, né, são proibidas. Professores têm os seus direitos cerceados, direitos de cátedra, assegurados inclusive na Constituição brasileira. Professores têm sido assediados nesse sentido, né? Então, o direito de cátedra, que é algo constitucional, tem sido inviabilizado em muitas escolas. E, por outro lado, ainda com apoio, né, de governos estaduais, governos municipais, né, parlamentares que atuam, sejam nas câmaras municipais, sejam deputados, vereadores, sejam deputados estaduais, deputados federais. Então, é um momento muito difícil. Mas não é só isso. Nós temos um outro problema, é que a própria produção do conhecimento histórico também tem sido vítima de ataque, né? Esse discurso de que é preciso construir narrativas sobre os eventos históricos parte da ideia de que qualquer pessoa pode contar a história, né? Então, qualquer um pode ser historiador. Qualquer um pode construir uma narrativa sobre o passado. E não é assim. E não é assim. Quando o historiador conta uma história, ele precisa fundamentar essa história em documentos, em fontes, em registros. Ele precisa analisar essa documentação. Ele precisa problematizar, ele precisa compreender o contexto em que esse documento é produzido. Ele precisa cruzar esse documento com outros documentos. Um documento sozinho não dá conta dessa busca pela verdade. Então não se produz história de qualquer forma. Não se conta de qualquer forma, né? Mas a gente tem grupos que têm atacado a produção do conhecimento histórico, inclusive recontando episódios ou negando. Há pouco tempo, nós tivemos situações onde, né, a própria escravidão foi negada. Diziam que nós não tínhamos, né, a escravidão que contavam não era tão ruim assim. Dizia-se que, né, o tráfico negreiro, que é algo que a história do Brasil, nos coloca numa condição hoje, né, de nos envergonharmos, né, porque nós praticamente sequestrávamos essas pessoas e trazíamos para cá para, né, exercer todo um trabalho de exploração sobre essa mão de obra. Então é algo que envergonha o Brasil, né? Esses grupos diziam, né, que né, esse tráfico era muito mais provocado pelos africanos do que necessariamente pelos colonizadores, negando, né, a responsabilidade, né, que a colonização teve sobre o sistema escravista, né? Vamos lembrar o caso da ditadura, né? Também foi negada por esses grupos, construindo, né, discursos sem fundamentação documental, sem as preocupações que a história tem, e negando a questão, né, da ditadura militar a partir de 64. Então, é um momento também desse ataque sobre como se produz o conhecimento, como se faz a história. Então, nós temos, eu diria que sim, dois espaços de ataque para a história.
esse ataque que vai para a escola, interfere diretamente no trabalho do professor, né? Na própria disciplina, com a ideia de redução de carga horária, né? E esse ataque na produção do conhecimento histórico. E aí eu acho que a ANPU ela tem um compromisso e uma responsabilidade de fazer o enfrentamento. De fazer o enfrentamento. E como é que a gente faz esse enfrentamento? Denunciando, né? Nós temos feito muito isso. Denunciando essas situações de assédio que os professores vêm sofrendo. Denunciando, cobrando das secretarias de educação, cobrando dos governos do Estado e cobrando do Ministério Público. Que o Ministério Público, né, aceite essas denúncias. Nós denunciamos esses casos no Ministério Público, para que eles, como uma instituição de responsabilidade, de fiscalização do Estado, porque nós culpamos também o Estado tem uma responsabilidade sobre isso, então nós procuramos o Ministério Público porque é ele que vai, né, abrir um processo de denúncia contra o Estado. Então a ANPU tem atuado muito na denúncia e, né, buscando, junto às secretarias, respostas em relação a essa situação né, de assédio aos professores. Nós temos atuado também em mostrar para a sociedade que a história é importante, né? Por isso nós fizemos agora no dia 19 de agosto, nós iniciamos uma campanha que nós queremos intensificar, uma campanha de valorização da história, nós queremos mais história, né? Então nós estamos com essa campanha, que nós vamos intensificar agora no segundo semestre de 2025, né? Com ações chamando a atenção da sociedade civil de que a história ela é importante, né? Como uma ferramenta de luta, como uma ferramenta identitária, como uma ferramenta que pode né, nos apontar novos caminhos, né? Novo modelo de sociedade, né? E nós também temos a preocupação de atuar chamando a atenção da sociedade, né? E para aquilo que a gente chama de uma fake história, de uma história falsa. Denunciando também, né, essa manipulação que alguns grupos, né, vinculados principalmente à extrema-direita, né, desvirtuando essa história, tentando recontar uma história, recontando de forma mentirosa, de uma forma falsa, né, escamoteando a verdade, né, desvirtuando os eventos, né? Então nós também temos feito essa denúncia e cobrando também, né, e fazendo o enfrentamento com esses grupos mesmo, porque nós entendemos que cabe à associação fazer esse enfrentamento, mostrar que a história não se faz da forma como eles estão construindo, né, essa história, porque a gente entende que são histórias com que não são baseados, né, na busca da verdade. São histórias para legitimar práticas autoritárias. Então, quando nós vamos para o passado, nós vamos para o passado para entender os problemas do presente, né? Eles vão para o passado para tentar construir e falsear o passado para justificar uma prática autoritária do presente. Então, é totalmente diferente do ofício do historiador. Então, nesse sentido, a história, enquanto associação, enquanto uma comunidade de historiadores, tem feito essas denúncias. Então, o canal que a gente tem utilizado da nossa associação é esse, né, de denunciar essas práticas. E, obviamente, de defender a história enquanto área do conhecimento. Mas uma área do conhecimento que tem uma cientificidade no seu processo de construção. Que ela serve como uma ferramenta de luta social e não né, de fortalecimento de ações autoritárias. A história é uma ferramenta de defesa da democracia e não do autoritarismo. Então nós estamos o tempo inteiro também mostrando isso. Por isso que as campanhas, né, que nós pretendemos fortalecer agora no segundo semestre é fundamental.
né, para mostrar para a sociedade a importância que a história tem, inclusive para garantir os valores democráticos, né, que ainda é a melhor forma que a gente tem, né, de sociedade, apesar de todos os problemas, né, que a gente vive ainda de desigualdade, de injustiça, né, que a gente também precisa lutar, né, para superar essas situações, mas a gente vai fazer isso dentro dos regimes democráticos, respeitando as instituições e lutando para que uma outra história seja construída. Muito obrigada pela entrevista, professor Francis Walter. Encerra aqui esta edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!